Olá, amigos. Estamos aqui com mais uma edição do programa Saúde e Você, hoje apresentando um tema sobre crescimento pessoal. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça para com Deus e os homens. Jesus é nosso exemplo maior. Ele crescia nessas três dimensões, física, mental e espiritual, e assim deve ser conosco. Nós vamos hoje comentar sobre esse assunto baseado no nosso modelo maior, que é Jesus. E para isso temos aqui o Dr. César Vasconcelos, médico psiquiatra, que vai nos falar sobre isso. Dr. César, qual é o papel do crescimento pessoal para a vida? O crescimento pessoal, ele é uma coisa individual, mas é uma coisa assim fundamental, eu acredito. Ou seja, se a gente quer viver essa vida com um significado importante, algo que tenha assim, sentido realmente para viver, então é importante que a gente procure o crescimento pessoal, ou seja, o desenvolvimento do nosso ser, né, como no modelo de Jesus, fisicamente, emocionalmente, mentalmente e espiritualmente, né, esse mentalmente aí sendo tanto no sentido de conhecimentos, né, que é importante para a vida, quanto no sentido também de como a gente lidar com a gente mesmo, nas relações com as pessoas e emocionalmente. Então, o papel do crescimento pessoal na vida é importante se a pessoa quer ter uma vida rica de significado, uma vida produtiva, uma vida que realmente, após vários anos, você olha para trás e fala assim, puxa, que bom, valeu, está valendo a minha vida, né? Então, é muito importante. Uhum. Não parece que as pessoas querem crescer desordenadamente, tanto seja financeiramente ou na aparência pessoal, como dietas, cirurgias e produtos químicos? Realmente nós vivemos na sociedade já de algumas décadas para cá com essa ansiedade de crescimento. Quer dizer, o crescimento que é uma coisa boa, mas quando você vai tentar ter esse crescimento de uma forma artificializada ou de uma forma super rápida, passando por cima dos ritmos naturais da vida, então tem um preço a pagar, vai ter alguma complicação, né? Seja esse crescimento no sentido de uma melhoria do seu aspecto físico, né? Como você citou, a cirurgia plástica, seja alguma aquisição de bens materiais. Então nós podemos cuidar de nós mesmos, nós podemos procurar esse crescimento pessoal de uma forma que seja adequada àquilo que Deus fez em nosso corpo e na nossa realidade da vida, ou fazer de maneiras disfuncionais, ou de maneiras, que eu repito a palavra, artificiais, de maneira muito protética, quer dizer, com muitas próteses, né, que aí você já fere aquilo que seria o regular da natureza. E aí pode até ficar bonito de certa forma, pode até te fazer ficar rico materialmente, mas se você coloca teu coração nessas coisas, talvez possa ficar realmente não o melhor, né? E será que o caminho mais curto para mudarmos algo em nós é o natural? Será que os medicamentos, por exemplo, não podem acelerar o processo de mudança? Tipo, eu estou nervoso, então tomo um calmante, uma hora depois eu estou bem. Uhum. Ou então eu estou obesa, eu tomo um remédio para emagrecer, desses supressores de apetite e resolve meu problema. Uhum. Infelizmente a humanidade tem procurado muito mais no mundo ocidental do que oriental, mas já invadindo o mundo oriental também. A humanidade tem procurado caminhos mais fáceis e mais curtos, né, mais rápidos. Eu estava agora mesmo ali em off, estava checando alguma coisa na internet e esses e-mails que a gente recebe não sabe de quem, né? E achei assim incrível, se dizia, arranje um namorado em 8 minutos. Sabe? Uau, que isso, né? Uma namorada em 8 minutos. Então, esse craving, né? Essa adicção pela velocidade, essa coisa tem que ser rápido, o prazer tem que ser já, tem que ser agora. Isso é um sintoma de doença da sociedade, sabe? É um sintoma de doença social, né? É uma precocidade de todas as coisas. O caminho da saúde sempre é o melhor caminho da saúde é o caminho natural. Quer dizer, natural no sentido de que você vai viver de acordo com as leis que Deus colocou dentro de você, nas relações sociais, na relação com a natureza, né? Então, se nós conseguimos entender como essas leis funcionam, e não é complicado isso, não tem nem que fazer nenhuma faculdade para isso, né? Nenhum mestrado ou doutorado, né? É simples, né? Você viver uma vida que realmente vai ser rica,
né, ao invés de procurar certas substâncias, como você citou aí os exemplos, né, de pessoa obesa que vai usar um medicamento para tranquilizar e assim abaixar a sua ansiedade quimicamente, ao invés de ver o que está causando ansiedade e tentar modificar seu estilo de vida, ou a pessoa que vai, ainda no exemplo que você citou, de usar inibidor do apetite, né, para poder baixar o seu peso e trazer um monte de complicações que esses medicamentos trazem, né? Então, o caminho natural sempre é o caminho, por incrível que pareça, mais curto para a saúde verdadeira, né? A sociedade, ainda nesse tópico, ela procura, então, até a ciência, né, tenta manipular esse ambiente, tenta fazer com que as coisas ocorram mais rápido, e aí vão fazer alimentos transgênicos, né, vão fazer procedimentos em engenharia genética, que é uma coisa, por um lado, extremamente fabulosa, que você pode fazer uma cirurgia genética, vamos dizer assim, né? Mas, por outro lado, é uma coisa extremamente perigosa, extremamente, que eu acho que vai trazer grandes problemas para a humanidade, né? E, além de animais engordados artificialmente à base de químicas que vão, então, contaminar o ser humano e, claro, ferir os pobres, coitados animais, né? Pessoas que às vezes querem um caminho mais rápido, então querem lucro rápido na vida, lucro fácil. Acho que talvez o principal dessas pessoas é o que elas têm na cabeça sobre filosofia de vida, né? Qual é o sentido para a vida, né? Então é fazer dinheiro, então, sabe? Interessante nessa questão de que o natural é o melhor e é o caminho mais curto dentro do plano de Deus, dentro do timing de Deus, do tempo de Deus. Uma vez, dois cientistas pegaram assim, fizeram um arroz integral em laboratório, perfeitamente dentro da artificialidade, né? Mas o cheiro semelhante ao arroz integral natural, orgânico, o tamanho, os componentes químicos que eles fizeram em laboratório, e colocaram em 2 pratinhos assim, e os passarinhos vieram para comer. Qual arroz que os passarinhos pegaram? Colocaram um natural e um artificial? Colocaram num potezinho o arroz integral natural e um artificial. Artificial, ok. Quase semelhante, assim, praticamente igual, só que um foi produzido em laboratório. Qual que os passarinhos pegaram? Né? Pegaram o natural. Eles não pegaram aqueles que era artificializado. Né? Então, a natureza tem esse ritmo dela, tem, sabe, vamos trazer isso para nós humanos, né? Quer dizer, o nosso corpo, a nossa mente, entre aspas, sabe, tem um conhecimento que Deus colocou do que é realmente o caminho mais natural. Então, eu acho que um desafio para nós, para termos uma vida melhor, é eu poder escutar a mim mesmo. Escutar o que acontece aqui dentro de mim, do meu corpo. Sabe, às vezes eu já reparei de que chega a hora, teoricamente, que é a hora do almoço, vamos dizer assim, eu já prestei atenção de que às vezes o meu apetite era a hora do almoço, cronologicamente falando, era a hora de almoçar, mas eu não estava com fome naquele dia específico. Então, se porque 1, 2 da tarde, seja a hora que alguém vai almoçar, está na hora cronológica de você almoçar, mas você não está realmente com fome, não está com apetite, por que você vai forçar? Então, esse escutar a natureza é o caminho mais curto de não ter doença e de ter saúde. Né? Então, é importante a gente prestar atenção nisso, nessas leis que Deus colocou. Ainda outro fator que eu queria falar sobre esse assunto é de que a gente tem que entender de que o todo é maior do que a soma das partes. Por que eu estou dizendo isso? Porque não adianta você fazer em laboratório uma coisa como esse arroz integral, prótese, né, quer dizer, artificial, quer dizer, tá, a química está certa, mas tem mais coisa além da química que Deus colocou nas substâncias e em nosso ser. Que não pode ser imitadas. Né? Que não pode ser imitadas, né? Até um ponto além do qual a ciência não consegue ir, que aí já é o campo da divindade, vamos dizer assim, né? Então, o todo é maior que a soma das partes, não adianta você juntar peças de alguma coisa e querer montar uma artificialidade e você colocar isso na vida humana, porque não é assim, né? Ok, qual é a mudança natural, ela é lenta ou não? Geralmente nós tendemos a pensar de que ela é lenta, né?
Por exemplo, pessoas que querem, vamos usar um exemplo apenas, pessoas que querem perder peso, estão com sobrepeso ou são obesas. Né? Então, se elas pensam assim, elas comparam, eu tenho duas opções, dois caminhos de tratar a minha obesidade. Uma é usar os métodos convencionais farmacológicos, então vai usar aquelas fórmulas loucas, né? Aquelas fórmulas que tem anfetaminas no meio, aquelas combinações todas, e que pode perder peso rápido, porque vai inibir o apetite, né? Um estimulante que é usado, anfepramona, tantos outros são usados nessas fórmulas, e que faz a inibição do apetite. A pessoa perde peso rápido, mas aí vai ter o efeito ioiô, como se chama, né? Que depois, se ficar usando o tempo todo esses medicamentos, fica adicto, fica dependente. E essas fórmulas que tem, essas anfetaminas, esses estimulantes, elas realmente desenvolvem, em muitas pessoas, depressões importantes, porque ela estimula a pessoa fica realmente high, vamos dizer assim, alta, e depois que ela para de usar aquela fórmula, ela cai num estado de rebote, é a reação ao estímulo artificial que a medicação fez. Então, ela entra em depressão como consequência dessa química que usou para perder o peso, né? Mas, então, esse é um caminho que a pessoa teria, usar as fórmulas para emagrecer, né, e que tem essas combinações perigosas, ou pegar um caminho que seria fazer uma reeducação alimentar, mudar a sua dieta para uma dieta mais saudável, não só de segunda a sexta, mas para sempre, né, aprender a fazer exercícios físicos, mudar aspectos do estilo de vida para um estilo mais saudável de vida. Esse que eu estou falando agora vai ser um método mais lento de você perder peso, mas definitivo, duradouro, seguro, saudável, sem efeito colateral. O primeiro que eu falei, usando então esses medicamentos que são bem danosos para a saúde, vai ser rápido o efeito, mas também vai ter muito efeito colateral, vai ter complicações, e você não muda o seu hábito, o medicamento, quando você parar com ele, você volta a ganhar tudo de novo, né? Então, a mudança natural é lenta, ela é lenta no sentido de que, para mudar alguns hábitos nossos, nós temos que esperar mais tempo, sim. Mas, como eu falei, ela é mais duradoura e mais segura. E, na verdade, ela é a mais rápida, porque se você quer um efeito duradouro para sempre na tua vida, mudando hábitos de saúde, de maus para bons hábitos de saúde, então esse é o caminho mais curto. Uma pessoa pode passar 10 anos lutando para perder peso, ou 5 anos, vamos baixar um pouquinho para 10 é demais, tá? Vamos baixar para 5 ou 2. Você passa 2 anos usando medicação, passa 3 meses usando medicação e baixa de peso, depois para com a medicação, porque vai te intoxicar e você ganha peso. Aí baixa de novo, usando a medicação de novo, depois ganha peso de novo. Então você fica assim 2 anos nesse mecanismo de ioiô. Então você levou 2 anos para você perder peso e ganhou, perdeu e ganhou, perdeu e ganhou. Foi rápido ou foi curto? E se você, em 2 anos, tivesse trabalhado, você, a pessoa, qualquer um, para mudar seu estilo de vida, teria uma resposta duradoura, segura e permanente. E sem tanto sofrimento, né? E sem tanto sofrimento, né? Por que as pessoas procuram um método de crescimento não natural, seja para ganhar dinheiro ou para embelezamento do corpo? Eu acho que essas atitudes existem porque, primeiro, depende muito do caráter pessoal, né? Tem pessoas que são mais, meio que obcecadas em conseguir coisas muito rapidamente, e elas têm talvez uma dificuldade de ter uma flexibilidade em relação a esperar um pouco, contar até 10, sabe, analisar o global da sua vida. Então, elas ficam muito focadas em cima de um ponto só, elas querem aquilo porque querem e ponto final, custa o que custar. Então, isso favorece para que elas tenham dificuldade de aceitar um método que seria mais natural e, portanto, mais saudável, né? Também algumas pessoas têm uma filosofia de vida específica, às vezes muito materializada, muito materialista, então elas gastam muita energia em cima dessa mentalidade materialista e de fazer dinheiro e comprar bens. Então, aí a saúde vai embora muitas vezes porque elas atropelam os métodos naturais, como o próprio ritmo circadiano, né, que é esse ritmo que Deus colocou no nosso corpo de dormir, de acordar, de ter fome, de ter sede, de ter as necessidades básicas funcionando e precisando de ter a resolução delas. Então, atropelam isso
E tem um preço a pagar, né? Porque nada é de graça nessa vida. Muitas pessoas vieram também de uma família de origem, com uma educação um tanto torcida, e aí faz com que elas também tenham uma atitude assim, antinatural de querer resolver as coisas na vida, né? E dentro dessa questão da maneira de ser de cada um, sabe, existe a vaidade, existe o orgulho, existe a ganância, né, que faz com que seres humanos procurem métodos não naturais ou não saudáveis de resolver situações na vida, seja questões ligadas à sua vida emocional, à sua vida sexual, à sua vida financeira, à sua vida de relação social, à sua vida espiritual, né? Eu me lembro uma vez Mahatma Gandhi disse uma frase interessante, ele falou assim: o mundo tem o suficiente para saciar a necessidade de todos, mas não tem o suficiente para saciar a ganância de alguns poucos. Né? E Jesus, eu me lembro de Jesus também, Jesus, uma vez ele falou, ele estava enviando os discípulos para fazer o trabalho, então ele mandou os discípulos: vocês vão fazer o trabalho que eu quero sem nada, sem cartão de crédito, sem cheque, sem dinheiro em banco, né? Vocês vão lá e fazem o trabalho. E tempo depois eles voltaram e Jesus perguntou para eles contaram como é que foi, eles estavam assim empolgados com o trabalho que tinha feito, e Jesus perguntou para eles assim: faltou alguma coisa para vocês? E eles falaram assim: nada, Senhor, né? Então, maravilha, quer dizer, se a gente tem essa filosofia de crença de que o Pai do Céu vai prover, né, então eu vou talvez permitir que os métodos naturais possam funcionar melhor para eu viver, né, e vai ser uma qualidade de vida muito melhor. O mundo, podemos dizer hoje que o mundo está precoce? Eu acho que sim. Você vê que o mundo está patologicamente precoce, quer dizer, doentiamente precoce, né? E tudo aquilo que é precoce vai ter um preço a pagar depois. Você vê que até fisiologicamente é uma precocidade. As meninas menstruam mais cedo, né? Experiências sexuais mais cedo, gravidez mais cedo, casamento mais cedo, né? Responsabilidades que jovens tomam na vida muito pesadas, muito mais cedo do que era aí há 40, 50 anos atrás. Então, essa precocidade, ela faz com que as pessoas queimem etapas, né, da vida. E uma vez eu estava atendendo pessoas lá no Rio de Janeiro, atendi uma pessoa, e ele comentava, era um homem, ele comentava que tinha filhos adolescentes e tinha amigos com filho adolescente homem. E esse homem um dia disse para mim de que ele e os amigos dele, pais de outros garotos, resolveram um dia pegar os meninos lá com seus 14, 15 anos de idade e levar numa termas locais onde tem práticas sexuais, né? Tem mulheres que você pode pagar e ter relações sexuais. Termas é a estação de águas quentes? Não, mas termo no sentido erótico da palavra, né? Quer dizer, casas de massagem, né? Que tem práticas sexuais. Então, e ele falava isso com orgulho, ele falava assim: nós estamos treinando nossos filhos para serem homens, para serem, sabe, o momento em que os garotos estavam ainda em processo de maturação e, sabe, um conceito desvirtuado, né, da sociedade de que, então é uma precocidade, realmente, estamos no mundo precoce para todas as coisas. E eu fiquei perguntando para mim mesmo: será que aquele pai ou aqueles pais ensinaram aqueles filhos como amar, né? Queria ensinar como ter sexo, né? Com a ideia de prevenir problemas no futuro, como se ter sexo antes de casar prevenisse problemas sexuais no casamento, que não é nenhuma verdade, nem cientificamente não é verdade isso aí. Então, realmente, estamos assim num mundo bastante de precocidades que os resultados já estão aparecendo danosos para a vida humana, né? E como nós podemos observar o nosso ritmo de crescimento pessoal, quer dizer, melhorar esse ritmo de crescimento pessoal? Eu acho que temos que respeitar o ritmo de cada um, né? Você vê, mesmo numa mesma família, com a mesma religião, com a mesma casa, a mesma comida, e mesmo pai, mesma mãe, que tem 2 ou mais filhos, a gente vê que cada um tem um ritmo, né? Um é diferente do outro. Nós somos diferentes uns dos outros, então, por isso que precisamos respeitar o ritmo das pessoas, né?
Não, acho que não fazer comparações, por que eu não acho assim, por que fulano agiu, por que meu filho não faz isso, o filho do outro faz, sabe, mas cada um é cada um, né? Um está inserido na realidade de uma forma muito peculiar, né? E cada um tem uma lente para poder observar a realidade que é dela, essa lente, é da pessoa, né? Então temos que aprender a respeitar não só as diferenças de ritmo de cada um, mas as nossas próprias. Eu mesmo posso um dia estar mais acelerado para resolver coisas e tem dia que eu não estou muito animado. Então preciso aprender. O amor a mim mesmo saudável vai fazer com que eu me respeite, né? Que um dia eu não estou bem, então eu vou fazer as coisas um pouco mais calmo, mais devagar, aceitando que eu estou mais limitado naquele dia, ao invés de ficar me cobrando uma produção porque ontem eu estava ótimo e hoje eu teria que estar ótimo. Não, sabe, tem alguma coisa acontecendo que faz com que hoje eu não esteja tão bem quanto ontem, então eu preciso prestar atenção um pouco para isso e me respeitar, né? Isso é o método natural, né, de funcionar. Eu acho que é importante observar e valorizar o que é bom em cada um, né? Cada pessoa tem, por mais pecador que seja, tem coisas que são boas e Jesus, ele fazia isso. Quando ele olhava as pessoas, ele procurava imaginar como que aquela pessoa poderia ser no futuro se aceitasse a ajuda dele, se entregasse a vida para ele, e ele procurava sempre trabalhar pegando o lado que já estava bom na pessoa, né, que ele mesmo fazia isso através do Espírito Santo ao longo da vida, seja de que religião fosse, pegar o lado bom e tentar levantar isso na pessoa, né, incrementar isso, estimular para que ela pudesse desenvolver a sua pessoa. Então, acho que é importante isso, respeitar o time de cada um tem sua possibilidade de funcionar, de viver. Eu acho que também é importante a gente agir, né? Agir, fazer alguma coisa. Existe um lema que é muito interessante no grupo 12 Passos, que diz assim, nada muda se eu não mudo, né? Então, é importante eu aprender eu preciso fazer, ou seja, botar um pé na frente do outro e eu vou fazer alguma coisa especialmente boa para mim, boa para as pessoas, boa para a minha mudança, para o meu crescimento pessoal, que é o que nós estamos conversando hoje, né? É muito importante também para o crescimento pessoal que a gente tenha uma abertura de cabeça, ou seja, pensar, abrir a minha cabeça para que eu possa ter novos comportamentos, ao invés de ter a mente fechada naquele sentido de que, sabe, quando algumas pessoas falam assim, eu sou assim, eu cresci assim, e minha mãe me fez assim, meu pai me fez assim, então vou ser assim o resto da vida. Eu vou morrer assim. Quer dizer, isso é uma rigidez, né? Há possibilidade de mudança nos seres humanos desde que estejamos abertos para essa mudança e que procuremos os canais corretos, poder de Deus, ajuda de pessoas que Deus pode lançar a mão para nos ajudar e instrumentos outros, né? Então, claro que para eu ter o crescimento pessoal, mudar comportamentos, às vezes não é fácil a princípio. Mudar não é fácil, mas mudar é possível, né? Então eu tenho que desejar mudar, sabe? Eu quero mudar, eu quero melhorar, eu quero aprimorar aquilo que eu sou. Então, quando eu perceber que eu estou repetindo comportamentos ruins, eu preciso dizer para mim mesmo, pare, eu não vou mais fazer isso. Isso é uma decisão, né? Eu uso a minha capacidade de decidir, eu não vou mais fazer aquele tipo de atitude, ter aquela atitude que eu já vi que é destrutiva, que é ruim para mim, para as pessoas, né? E então, tomar essa atitude. Agir significa fazer isso, desenvolver o que é bom e parar com o que não é bom, né? Entender também que os nossos defeitos elas não vão desaparecer imediatamente. É importante isso, eu aceitar que tem um tempo para poder mudar, não ficar desesperado porque já tem um ano que eu estou fazendo esse tipo de procura de mudança, não consigo mudar tanto, mas é um dia de cada vez, né? Não existe um conserto rápido. Se a pessoa quer usar o conceito rápido, então faz aquilo que nós já falamos hoje aqui, que é usar instrumentos químicos e tal, e que, na verdade, não produz uma mudança natural, produz uma mudança temporária, circunstancial e muito em cima da química. Parou a química, tudo desaba, né? Então, acho que são esses alguns pensamentos sobre isso. Parece que precisamos ter humildade para mudar, não? É verdade, precisamos ter humildade, sim. E humildade, tem muita gente que pensa assim, confunde humildade com pobreza, né? Conheço uma família que é tão humilde, você vai procurar saber o que é aquela família, não é humilde, é que mora, sei lá, na favela, mora lá não sei aonde, num barraquinho, então chama de humilde porque é pobre.
né? Humildade não é pobreza, né? É material. Tem gente que é pobre, materialmente falando, e é muito orgulhoso. E tem gente que é muito rico e a pessoa humilde, né? O rico financeiramente falando. Então, humildade não é fraqueza. Humildade, no sentido saudável, não é inferioridade. Humildade não é uma submissão doentia. Você abaixar a cabeça e deixar que todos abusem de você porque você acha que tem que ser humilde. Não, não é assim, né? Que é a humildade que a Bíblia transmite para a gente, né? Jesus era humilde, mas Jesus não permitia abusos com ele. Jesus era humilde, mas Jesus não permitia familiaridades indevidas com ele. Ele colocava um limite para as pessoas que queriam abusar dele, né? Então, é perfeito, total. O exemplo de humildade é Jesus, né? E é importante compreender que uma humildade saudável, ela nos leva a aceitar o fato de que nós somos impotentes diante de certas situações. Ou seja, então nós dispomos a pedir ajuda a Deus. Então somos humildes para aceitar que não podemos e alguém pode, que esse alguém é Deus. Então vamos procurar a ajuda de Deus. Uhum. E Deus nos dá oportunidades variadas para crescer? Com certeza, né? Deus não só ele repete as oportunidades. É interessante isso. Ao longo da vida, Deus faz com que a gente viva situações uma vez, 2 vezes, 8 vezes. A paciência de Deus é uma coisa que eu me admiro muito, né? Como que Ele insiste pacientemente para nos ajudar a mudar. Então, Ele dá várias oportunidades, mas nós precisamos agir, precisamos fazer alguma coisa. Nós precisamos obedecer às instruções de Deus e Ele vai dando isso no dia a dia da vida, né? Eu li uma vez uma definição de insanidade que eu gostei. Diz que insanidade é você continuar você continuar fazendo as mesmas coisas e esperar resultados diferentes, né? Então, precisamos aprender a nos render e entregar nossa vida para Deus e Ele vai nos mudar e a gente colabora com Ele. Muito obrigado, Dr. César, por suas opiniões esclarecedoras. Agradecemos também a sua disponibilidade de nos deixar entrar na sua casa. Agradecemos e esperamos que você possa ter obtido benefícios com tudo isso que foi falado aqui. Que Deus abençoe e você possa ter um bonito dia. Muito obrigada.